Olá, boa tarde. Aqui estou eu, Oyamurá, para mais uma live. Hoje teremos a participação especial de Dona Rita, certo? Presidente da ABAN Nacional. Hoje falaremos de um tema bem atual, né, para nós baianas de Acarajé, que é o tabuleiro na pandemia. E aí a gente vai falar um pouquinho como é que foi essa dinâmica para várias baianas, né, para vários profissionais do ofício da baiana nesse momento de pandemia, visto que na sua grande maioria todas trabalham na rua, né? E isso a gente vai ver como é que foi, o que causou, o que marcou, quais foram as dificuldades que todas nós passamos nesse exato momento. É, eu gostaria de iniciar primeiro do Mutumbá para minha Ialorixá, né? Dando meu Mutumbá a minha mãe de santo, a minha navalha, Mutumbá, minha mãe, a Valéria de Ologum Edé, ao meu babalaxé e Padô, a todos os meus irmãos mais velhos e aos meus mais novos também, e toda a comunidade de terreiro, né? É, Gostaria também de dizer que esse momento da pandemia tem sido um momento muito difícil para todos nós que trabalhamos nesse segmento de rua, de uma forma em geral, e em especial com a acarajé. A gente sabe que é um quitute que é bem apreciado nas ruas, né, tanto de Fortaleza e principalmente como de Salvador, como também de outros estados, outras capitais, e a gente sabe que, enquanto membros, né, da associação, a gente vem batalhando para poder crescer, fazer o fortalecimento da associação, fazer com que essa associação ela se mantenha firme, forte, para que juntas nós possamos lutar pelos nossos direitos, né? E isso tudo tá entrando, Dona Rita. Olá, Dona Rita. Boa Só que ela tarde, está Murá. embutida na câmera dela, tem que avisar para alguém, tá? Teria como a senhora dar um ajuste na câmera, ela tá ali deixando de lado, tá? Tava ali deixando em horizontal. Isso, tá ótimo agora. Agora falta só ele ver. Olá, boa tarde. Boa tarde, Murá. Tumbá, mãe Rita. Motumbaxé, boa tarde a todos. Abençoe meus mais velhos, abençoe meus mais novos. É um prazer estar aqui Axé. hoje com você, Murá. Com felicidade também, estou super feliz por essa oportunidade, né, por ter conseguido apresentar esse projeto, né, é, pela Lei Aldir Blanc, né, que é quem está nos dando suporte, né, para esse fortalecimento, para esse momento. E aí, dona Rita, hoje eu escolhi em especial para conversar com a senhora, porque eu acho que é uma das pessoas nesse aspecto que mais conhece, que mais compreende a questão do tabuleiro nesse momento de pandemia, né? Visto que o reconhecimento da sua luta, né? De todo o seu esforço para esse fortalecimento não só da associação, a ABAN, de uma forma a nível nacional, mas como também a ABAN de uma forma a nível estadual, né? A gente sabe, a gente reconhece isso, esse esforço, né? E eu acho muito bonito e muito importante, porque é uma forma de nós baianas, né, de ofício, nos organizarmos, né, para conseguirmos os nossos direitos, né, para poder nos mantermos sempre ali firmes nas nossas propostas. Pois é, teve uma pandemia que veio assim para modificar a vida não só das baianas,
mas assim no mundo, né? Mudar a vida de todos, fazer com que nós, seres humanos, repense o que estamos fazendo, o que estamos querendo e o que pretendemos para o futuro. Então, acho que veio para fazer todo mundo pensar. E para as baianas de Acarajé, principalmente, está sendo uma aprovação, porque todas, não importa se seja aqui na Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, todas estamos passando por essa aprovação. Está muito difícil nesse quase 12 meses, né? Apesar, 12 meses, porque nós aqui, baianas, paramos de trabalhar no dia 20 de março. E de lá para cá foi muito, mas muito difícil. Primeiro, porque na sua maioria, as baianas de Acarajé é do grupo de risco. Não por questão de idade, mas por questão de saúde. Nós temos baiana aí com 32 anos que é do grupo de risco. Pressão alta, diabetes, glaucoma. Então, isso já é, assim, na sua quase 80% das baianas está nessa situação. E aquelas que são mais novas, que não faz parte do grupo de risco, normalmente tem alguém em casa que é do grupo de risco. Então, ela também tem que se proteger para proteger quem está em casa. Então, muito. Por isso que eu falo, é muito difícil, muito complicado a situação, principalmente daquelas que dependem exclusivamente do tabuleiro para manter a família. Né, que é Murá, que é a dona Murá, né, Murá? E como Bem eu sabe sei disso. disso, viu? A senhora falou isso aí, eu senti na pele. Foi, aqui para mim foi muito difícil, né? Assim, eu me vi realmente, eu vou falar uma frasezinha aqui, que todos na minha casa de santo ri quando eu falo, né? Eu me vi desesperada. Porque realmente Mas é, hoje o meu único meio de vida é o tabuleiro. O tabuleiro é quem me sustenta. E aí, no momento que realmente houve, né, que se fechou o comércio, paralisou tudo, a gente teve que respeitar e foi uma coisa assim, logo no início, um terror, eu acho que na cabeça de todo mundo, até entender como é que nós deveríamos nos comportar, né? Acho que assim, no início, para todo verdade. mundo, o mundo todo, de uma forma em geral, teve um conflito com relação a isso, a questão de comportar, a questão de saber que foi à rua ali de máscara, com álcool, e chegar em casa, a higiene dos chinelos, a higiene das roupas, a gente sem saber ainda, tentando compreender como é que essa doença, né, ela era transmitida, né, e o medo, o cuidado, e também foi, assim, um pico que muitas pessoas em vários estados, no mundo todo, vinham morrendo, assim, em grande escala, e a gente, né, apavorado com isso. Pois é, ainda mesmo agora, tendo vacina, ainda não será agora que vamos voltar ao normal. Acredito que ainda 2022 ainda estaremos usando máscara, ainda estaremos com distanciamento, ainda estaremos alguns locais fechados, como aqui, por exemplo, as baianas que trabalham na praia, domingo e segunda a praia é fechada. Elas não podem ir trabalhar, entendeu? E já chegou a ter praias fechadas a semana toda. E normalmente as baianas de praia são as que dependem exclusivamente do tabuleiro. Imagina a situação dessas mulheres. Teve Terrível, né? algumas, teve algumas que não conseguiu receber o auxílio emergencial, porque só podia ser duas pessoas, né, na mesma casa. Às vezes, na mesma casa tem 4, 5 adultos. Então, todo mundo se inscrevia, mas na hora de receber vinha para 2. Às vezes, calhava de ser a baiana a não receber. Aconteceu várias pessoas aqui, inclusive com a Ked Noélia. Aconteceu isso com ela. Nossa, Apesar de não ser da casa dela, né? Você conhece a Ked Noélia, conheço. mas
no mesmo terreno, 3 casas, uma em cima da outra. O que aconteceu? Ela não conseguiu receber, porque a casa de cima fez, uma pessoa só de cima e uma de baixo recebeu, e a casa dela não recebeu, que era ela. Então, como ela, várias pessoas ficou nessa situação. Então, está difícil. A ABAN conseguiu parceiros e nós conseguimos aí distribuir 3.000 cestas básicas, né, para essas mulheres. Eu sei que não é o suficiente, porque você distribui uma cesta básica hoje, uma casa que tem 5, 6 famílias, você teria que, no mínimo, a cada 15 dias, estar retornando com a outra cesta básica. Mas não houve eu não consegui fazer isso, pelo número de baianas serem muitos, eu não tinha como estar repondo a cada 15 dias. Eu sei que muitas baianas ficavam dependendo, esperando essa cesta, mas o número de cestas que eu tinha eram poucas. Agora mesmo, de dezembro para cá, não chegou mais nenhum parceiro para fazer doação. Nós temos baiana ainda sem trabalhar, principalmente as mais idosas, estão com medo de voltar. Elas dependem ainda da cesta básica, são baianas e, infelizmente, nunca contribuiu para um INSS. Então, hoje, já poderia estar aposentada, recebendo um salário, mas não procuraram fazer isso, porque ficou só naquela, vou vender o acarajé, vou vender o acarajé, e não olhou para o lado do INSS. Então, não tem outra ajuda de custo a não ser o próprio tabuleiro. Então, ainda temos baiana dependendo de cesta, só que as pessoas, por um lado, cansou, por outro lado, as coisas ficaram muito caras. Então, as pessoas foram se desestimulando. Eu comecei fazendo uma cesta básica com a lata de óleo a 2,50, 1 quilo de arroz a 2,58, uma lata de óleo a 3,20. Eu colocava 2 latas de óleo na cesta e eu colocava de 4 a 5 quilos de arroz numa cesta. Hoje eu pago R$ 9 no litro de óleo. Então, não tenho mais condições de botar 2 latas de óleo numa cesta. Mas, de dezembro para cá, infelizmente, não tenho tido cesta. Fico triste, me dói muito quando elas ligam e eu digo que não tenho. É difícil dizer não, né? Mas está complicada a situação. Infelizmente é verdade, né? E olha, Marita, que eu vou lhe dizer um negócio. E aí, a ABAN, né? Eu acho que, principalmente aí na Bahia, é bem forte, né? Justamente por essa luta de vocês, porque eu acompanho, né, constantemente. Eu estou no grupo da ABAN e eu vejo toda a conversa. Claro que não é todo momento que eu estou ali interagindo, né? São o ritmo da vida, mas eu vejo constantemente que a senhora sempre está buscando assim, alternativas, né, de fortalecimento, de conseguir insumos, né, apoios, e eu sou uma pessoa que estou bem consciente disso. Felizmente, nos outros estados a gente ainda não conseguiu, porque também somos um número bem menor, né, comparado, e é compreensível, e isso aí também é uma luta que a gente vai ter que arregaçar as mangas e também correr atrás, né? Porque não adianta só querer e esperar, e a gente também tem que fazer a nossa parte. O que Aqui também acontece? foi bem complicado, né? Eu não sei como é que foi essa questão de algumas baianas que assim, ainda trabalharam aí. Houve essa questão do trabalho através de plataformas, iFood, Uber Eats, dessas coisas aí. Como é que foi esse Então, processo nós aí? tivemos as baianas, na sua maioria, não estava preparada e não está preparada, não tem estrutura para fazer delivery, certo? O Uber me procurou para cadastrar as baianas para fazer delivery, mas automaticamente eles pediam CNPJ. Várias outras plataformas nos procurou para fazer delivery com as baianas, mas
como eu disse, elas não estão preparadas e não tem estrutura, são poucas. Nós conseguimos mapear 98 baianas para fazer deliveries. Então, essas continuam. Aqui, nós, durante a pandemia, hoje, um grande parceiro, que é Alexandre Power, ele me achou no Facebook, vendo eu pedindo ajuda para fazer campanha de cesta básica. Ele me procurou e falou que gostaria de ajudar as baianas. Então, ele criou uma plataforma, que é o Tabuleiro da Baiana, onde a baiana se cadastra e faz o delivery dela. Se a baiana não quiser vender, só que se quiser estar no cadastro para que os clientes possam vê-la, ela também pode se cadastrar. Essa plataforma foi só para Salvador, mas ele já está ampliando para atender também outros estados. Olha aí, coisa boa! Acredito que mais no final do ano essa plataforma vai atender as baianas, em todo o Brasil, porque ele também fez o concurso do melhor acarajé, o melhor abará e o melhor tabuleiro. Já anunciou que ano que vem vai agregar o Brasil todo esse concurso. Então, tudo partiu da empresa deles, são 9 sócios, metade aqui, metade em São Paulo, e eles se sensibilizaram com a situação das baianas. Uma coisa que ele me falou e eu não esqueço nunca, ele falou para mim: Dona Rita, Deus já me deu tanta coisa e agora eu tenho que retribuir. E eu tenho que retribuir para a senhora, eu tenho que retribuir através da senhora para as baianas do acarajé. Isso foi uma palavra que foi. Veja que tudo que ele faz, ele banca sozinho. As baianas não têm que pagar nada. Você, quando trabalha pelo iFood, você tem que pagar uma taxa para o iFood. No caso da plataforma dele, ele não cobra um centavo da baiana. Entendeu? Ele faz as entregas e ele arca com todas as despesas para não sacrificar a baiana. Nós tivemos também um outro parceiro. Né? Pois porque assim, aqui eu conversando com algumas colegas, né? Inclusive a senhora até conhece algumas, Pérola, a Adriana, né? A Regina, que a Regina, ela era baiana do Rio Grande do Norte e agora atualmente ela está aqui em Fortaleza, né? E está se organizando para montar o tabuleiro dela aqui. E todas elas sempre me falaram dessa questão de trabalhar com plataforma, né? Que falaram da dificuldade que elas encontraram, porque a gente também tem que, para trabalhar com as plataformas, a gente também tem que se ajustar. Porque, assim, claro, eu sei que é totalmente diferente eu fritar um acarajé e servir agora na hora. Eu sei que a qualidade, a consistência é uma coisa, mas às vezes o cliente, ele não entende que esse espaço de tempo, aonde aquele produto ele vai ser, como é que eu posso dizer, vai ficar reservado e acondicionado até chegar à casa do cliente, ele vai ter alguma alteração. Embora a gente procure sempre o melhor, porque assim, a melhor forma, porque eu digo assim, não é só a questão do acarajé, é também o acarajé e o meu nome, o meu trabalho, o meu compromisso que eu estou levando adiante, né? O respeito que eu tenho pelos clientes, pelos meus clientes e por aqueles clientes que ainda não conhecem o meu produto, o meu nome, e né, tudo isso aí eu acho que influencia. Então, eu conversei bastante com elas, né? A Pérola falou que logo no início, como ela faz parte de alguns movimentos, ela estava bem engajada nesse negócio também de distribuição de cestas, né? Para pessoas que ela conhece de alguns movimentos, né? E aí, que no decorrer, ela observou que ela também não estava muito diferente e acabou que também tendo que buscar essa questão das plataformas, né? De se adaptar a isso. A Adriana também conta a mesma coisa, que
sofreu bastante até se pegar, né, o macete de trabalhar com plataformas, né? Eu, no meu caso, eu até hoje ainda não estou em plataforma nenhuma, porque, assim, houve várias modificações na minha vida nesse percurso, mudança de endereçamento e tudo mais. Então, para mim, que estava acostumada a trabalhar principalmente com feiras, porque eu não tenho um ponto fixo, eu trabalho em eventos, e aí o que que acontece? Os eventos passaram a não existir mais. E aí, Praticamente nenhum. exatamente. E aí, quando eu fui ver essa questão da possibilidade da plataforma, trabalhar com as plataformas, de ver a questão do meu distanciamento, de ver a questão dos clientes que eu já tinha, porque o que, que a gente imagina? Não, eu vou confiar naquilo que eu tenho um pouco, né? Por exemplo, eu tenho a página do meu Acarajé da Oiamurá, né? Então, eu tenho aquele número de seguidores, eu sei que ali, aquele número de seguidores, não é que todos sejam meus clientes, mas eles me conhecem, em algum momento eles estão ali fortalecendo a minha economia, né? De vez em quando eles estão ali compartilhando alguma coisa minha, né? Um trabalho meu, ou então estando no evento, e algo assim dessa forma. E aí eu imaginei que eu ia ter que galgar tudo isso, e eu não estava preparada. Eu não estava preparada nem psicologicamente, porque também já vinha de alguns problemas familiares ligados à questão de saúde. Graças a Deus não foi Covid, mas que abalou muito toda a família, né? E a questão financeira, porque também a gente Verdade. sabe que tem um custo. Tem o benefício? Tem o benefício, claro, tem o custo. E hoje, até vou falar aqui, até mesmo para que essas pessoas que administram essas plataformas, elas possam entender o quanto é difícil para alguns empreendedores, principalmente pequenos, porque nós, enquanto baianas de Acarajés, nós somos pequenos empreendedores, sim, né, na sua grande maioria, é difícil pelo custo. A questão do deslocamento, a questão de tudo isso. E aí o que me impediu um pouquinho foi essa questão eu saber que eu estava morando distante, que a maioria dos meus clientes estavam centralizados em um determinado região bem distante da minha e que aquilo ali ficava muito difícil ao meu alcance. Então, foi uma opção minha também. Mas aí, por outro lado, eu optei a trabalhar com a retirada no local. Fui fazendo alguns videozinhos, mostrando mesmo em casa, e aí, mesmo com a dificuldade, tiveram alguns amigos que, assim, chegava todo mundo bem, né, preservado, com máscara, isso e aquilo, com todo cuidado, e chegava no carro, recebia a encomenda, fazia o pagamento através de cartão de crédito, Pix, né, PicPay, né, outras formas que facilitaram muito esse processo, né, de financeiro, né, durante essa pandemia. Mas foi muito difícil. Foi não, ainda está sendo muito difícil, né? Agora que eu estou arriscando, assim, de vez em quando tá botando a minha cara, assim, fazer que, né, a cara no sol, mas também não está sendo muito breve, porque a gente não sabe até quando, assim, ainda isso vai poder acontecer diante do que tá voltando, né? E como está voltando? Hoje mostrou os estados, né, que mesmo com a vacina, os estados, né, que estão, em vez de baixar, está aumentando a questão da proliferação do Covid. Mas o que eu falo, Murá, assim, vocês aí em Fortaleza devem se juntar mais, né, aumentar mais o número de baianas. Eu tenho um parceiro que é aí de Fortaleza, né? Ele é fixado aí em Fortaleza, mas nesse momento ele está apoiando o estado da Bahia, o Rio de Janeiro. Ele está apoiando o estado da Bahia. O parceiro maior
a nível Brasil, está Rio de Janeiro e São Paulo. Então, as baianas desses 3 estados estão sendo apoiadas agora por uma plataforma, mas eu já tinha conversado com eles de como resolver Fortaleza. Aí eles me perguntaram, me passa o número de baianas. Eu não tenho o número de baiana para passar para eles, porque eu não sei quantas vocês são, entendeu? Para que eles me informaram que eles pretendem, até o final do ano, estar atendendo em 15 estados. Então, eu tenho que passar para eles os estados onde a gente tem o maior número de baianas. E eu não tenho um quantitativo de Fortaleza. Até mesmo se hoje eu for falar com eles para ver o que eles podem fazer pontual aí, fora essa plataforma, eu não tenho essa quantitatividade, esse quantitativo, entendeu? E você está no grupo, você está vendo lá a plataforma Crescendo Junto, né? Que é Crescendo Junto. É uma plataforma que está atendendo as baianas do estado da Bahia, as baianas do estado do Rio de Janeiro e as baianas do estado de São Paulo, mas não é só as baianas. Vão poder também entrar outros pequenos empreendedores. Mas aqui na Bahia, a parceira é a ABAN. No Rio de Janeiro, a parceira também é a ABAN. Em São Paulo, é a Associação de Comida de Rua do Estado de São Paulo. Mas as baianas de São Paulo estão nessa plataforma. Uhum. É um parceiro que nos procurou durante a pandemia. Ele me encaminhou 500 cestas básicas, suco, tudo que pôde durante a pandemia. Depois, conversando com ele perguntou, Rita, o que mais que as baianas precisam? Eu falei, as baianas que querem fazer delivery não têm dinheiro para comprar os insumos. Aí ele me perguntou, faça a lista. Aí nessa lista eu coloquei camarão, castanha, azeite, amendoim, caderno, tudo que é necessário para fazer a venda de um dia. Aí eu vi, eu acompanhei. Achei lindo. Aí fizemos 400 cestas. Né? São 400 cestas para aqui, que eu ainda estou entregando. Agora, hoje, eu fiz uma lista para algumas. Então, é isso. Eu preciso do quantitativo para poder mostrar para ele que Fortaleza tem uma quantidade boa de baiana e que precisa, que necessita e que merece ser atendida também por eles, principalmente porque a matriz é aí. Entendeu? A matriz deles é aí. Sim. Eu tenho conversado sobre vocês, eu falo, eu queria até que você depois fizesse um depoimento, como você fez no início aí da sua situação, um áudio, e mandasse para mim, que eu vou mandar para eles, entender de fato qual é a situação de vocês aí em Fortaleza. Mas eu preciso de números. E quando ele faz isso, ele pergunta, são associadas à ABAN? Porque a gente quer fortalecer a ABAN. Claro, aí eu falo, entendeu? Eles logo me perguntam, Rita, elas são associadas? Entendeu? Eles querem fortalecer a ABAN. Então, eu preciso que você pesquise, veja aí com Pérola, a Ricardo, como juntar essas mulheres, entendeu? Essa que chegou agora, tem Djalma, para ver um quantitativo, eu não vou dizer expressivo, jamais outro estado terá o quantitativo que tem a Bahia. Mas, para um estado como Fortaleza ter lá 30 baianas, é um quantitativo. Eu acho, viu, Manita, apresentar para eles. Mais, viu? Tem até mais. A questão é o seguinte, a questão é que a gente tem que ter a consciência mesmo de uma organização, de se organizar. Eu acho que a melhor forma de se organizar é estar dentro da associação. E eu acho que essa questão de estar dentro dessa associação, como a ABAN, aqui no nosso estado, é de grande importância. Por quê? Porque a gente vai o quê? Vai fortalecer o que é um trabalho que já vem sendo feito, né? O que as senhoras têm feito durante esse longo do tempo de vocês, né?
na defesa, né, na preservação, né, no comportamento, porque a ABAN, é bom deixar bem esclarecido que não é uma associação para realmente saber da questão de onde a baiana X ou Y ou insumos, não. A ABAN se discute vários temas, inclusive a questão da paramenta, né, do cuidado com o tabuleiro, né, com tudo isso, e é uma forma geral mesmo. E claro que cada estado tem sua realidade, sua diferença. A gente não pode achar que tudo é igual. Não. É como eu sempre falo para as pessoas que eu conheço, quando eu tenho uma oportunidade no meu tabuleiro. Às vezes a pessoa pergunta assim, ó, Baiana, tem um camarão tal no seu vatapá? É um exemplo. Tem amendoim, tem castanha? Eu vou responder que não. Por quê? Porque a nossa realidade aqui é uma outra realidade. Nosso, como é que eu posso dizer? O nosso perfil aqui, o perfil dos clientes é outro, mas a gente também não pode fazer modificações. A gente tem que trabalhar dentro daquilo ali que a gente defende, né, que é a preservação, mas sem afetar, sem agredir, né? E eu acho assim muito importante, acho muito bonito e tenho essa consciência do quanto é importante essa associação. Tanto é que as pessoas, elas brincam e eu falo sempre, olha, apesar de tudo, eu faço sempre questão de estar citando a ABAN como associação, por quê? Porque eu, particularmente, eu me sinto muito mais empoderada em mostrar que eu estou ao lado de pessoas iguais a mim e que lutam pelo ideal, né, que tem uma proposta, né, que tem uma apresentação, né, que não é só uma questão mesmo estrutural, é muito mais, é política mesmo, é de organização, né, e tudo mais, porque a gente conversa dentro da nossa associação vários assuntos de insumos, né? Então, eu acho que isso é importante deixar essa ressalva. Claro que a gente sabe um pouco da resistência, né, de muitos em estar presente, em querer participar de uma reunião. A gente também entende a demanda de cada um, às vezes é questão de trabalho, mas aí, quando eu falo isso, é justamente para tentar buscar um pouco dessa consciência, dessa necessidade, né? A gente sabe que os grandes nomes de tabuleiros da Bahia tem essa questão de ser hereditário, né? De passar pela família, né? A gente sabe que muitos de nós aqui, eu pelo menos, assim, eu não tenho filho mulher, eu tenho um rapaz, né? É claro que eu gostaria que mais adiante, daqui a uns anos, porque eu não nasci para semente, ele fosse tomar conta do que hoje eu estou construindo, porque para mim, o meu tabuleiro é um império, é uma coisa assim sensacional, é de ouro, na riqueza. Por ele eu brigo, por ele, sabe? Eu faço tudo, porque ele é quem me traz meu alimento. Ele é quem paga minha casa, ele é quem paga minha água, minha energia, sabe? As minhas necessidades, né? Isso é fundamental, mas aí, para tudo isso, tem que ter uma organização. E eu falo isso até como forma de apoio, tem mais colegas, né? Que venham a buscar esse fortalecimento da nossa associação aqui, dentro do Estado, que é de suma importância, até para a gente se organizar. A senhora entende aí, ó, eu estou há bem 3, 4 anos, a senhora sabe, eu acho que já se tornou até uma ladainha, que eu falo que o meu problema é o mesmo. Qual é o meu problema? É a falta de um ponto fixo. Eu bolo para um lado, eu bolo para o outro, eu falo com fulano, eu falo com cicrano, e é incrível como as autoridades, elas não compreendem isso. É incrível que quando eu vou, tipo, fazer o meu cadastro para conseguir trabalhar em um evento, eu não posso me colocar como baiana. Gente,
Estou eu aqui voltando novamente. Nós tivemos alguns problemas, né? Mas estamos voltando e estamos fazendo novamente o convite à dona Rita Ventura para se fazer presente. Peço desculpa a todos. Pois é, então como eu havia falado, alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta a fazer, alguma curiosidade? E aí é o momento que a gente aproveita e vai, né, tirando algumas dúvidas. Luiz Alves, ele pergunta qual a importância desse projeto Acarajé Sagrado, vendo esses novos desafios que as baianas de Acarajé enfrentam. Bom, eu acredito que esse projeto Acarajé Sagrado, ele vem para falar um pouquinho, para mostrar o que é realmente da importância do tabuleiro, a questão do respeito, né, a ancestralidade e entre muitas outras coisas. Olá, dona Rita, desculpe, meu amor. A gente deu um problema na internet, acontece, né? Com todo, Acontece. com todo mundo. O número de pessoas em casa agora, a internet está ficando sobrecarregada, né? A gente sabe disso. É verdade. Está muito complicado. Mas, se alguém tiver alguma coisa para fazer pergunta, mas eu volto de novo a falar com você que a união faz a força. Se vocês aí no Ceará, né, na cidade de Fortaleza, se juntarem e eu tenha um número quantitativo, tenha certeza que eu vou apresentar como seu depoimento e o número de baianas na cidade para que esse patrocinador, esse parceiro, que está sendo assim um parceirão mesmo das baianas, possa também já pensar no próximo estado, seja o Ceará. Ah, com certeza. Eu acho que depender de mim e de outros colegas aqui de ofício, com certeza nós teremos, sim, teremos esse apoio, sim. A gente vai conseguir essa sensibilidade aí desses colaboradores, com certeza, viu? No que depender da gente, estamos aí. E aí, dona Rita, me diga aqui uma coisa. Nos outros estados, como é que também está acontecendo? São Paulo, Pois é. a gente tem baiana em diversos estados, até inclusive fora do Brasil, né? Eleonora está aí assistindo, eu vi quando ela entrou, pode falar a situação de São Paulo. Eleonora vem batalhando muito, correndo atrás. São Paulo é um estado difícil, como não dizer, assim, até eu vou falar algo que eu sinto, racista. Porque eu já ouvi de gestor da prefeitura olhar para mim e dizer que lugar de baiano era na Bahia, que lugar de nordestino era aqui. E eu responder para ele que São Paulo foi feito pelos nordestinos. Então, eu sei da luta que a Eleonora tem, é uma luta muito, mas muito grande aí no estado de São Paulo. Só ela mesmo sabe o que elas passam no estado. Agora é que esse parceiro também vai atender as baianas de São Paulo, né? Que será um projeto que vai ser em 4 etapas. A primeira etapa é elas baixar o aplicativo no celular, depois elas vão o Sebrae Nacional e o Sebrae vai montar cursos, né? Aliança Empreendedora é uma empresa do Rio de Janeiro que também vai viabilizar cursos. E a Avante é uma parceira que acho que está no Brasil todo, é uma parceira que trabalha com microcrédito voltado para os pequenos empreendedores. É totalmente diferente de um banco. E a Avante vai também trabalhar não só com as baianas, mas com os pequenos empreendedores, né? Então, isso vai acontecer em São Paulo, a princípio, São Paulo, Rio e Bahia. Então, pela primeira vez, eu consigo, assim, que um parceiro
atendo as baianas de São Paulo. Para mim está sendo assim uma alegria muito grande ter conseguido essa parceria para que pudesse atender São Paulo e Rio de Janeiro. Mas eu tenho certeza que E em breve vou merecedor conseguir que aí. também, né? Eu vou ter certeza Merecedor que eles vão também, né? atender aí. Vendo a luta, né, de Dona Eleonora, de Rosa, né, Rosa Perdigão, né, a luta delas, né, tanto São Paulo, Rio de Janeiro, e elas, nesse intuito de fortalecer a associação, né, de organizar a questão das baianas, né, da preservação do ofício em suas cidades, acho assim, muito merecedor. Elas estão de parabéns. Vou torcer muito para que nós, de Fortaleza, a gente consiga também se organizar de alguma forma, né, para que a gente consiga ter esse avanço também, viu? Entrou o Fábio, entrou aí e fez uma pergunta, querendo saber se as baianas de Salvador voltou ao trabalho. Antes eu quero mandar tem alguém mandando aí, falando de nós duas, que é o Wagner, né? Doutor Acarajé, mandar um abraço para ele, e responder ao Wagner. As baianas estão voltando na medida do possível. Por exemplo, as mais idosas ainda não voltou, têm medo de voltar. Algumas têm praias fechadas, então trabalha 2 dias, mas tem aquelas baianas que só trabalham fim de semana. Então, justamente fim de semana, a praia está fechada. Tem praia que domingo e segunda não abre. Então, essas baianas não podem voltar ao trabalho. Viu, Wagner? Pois é. E assim, os outros estados, como é que está comportando também? Pessoal, a gente tem a menina Belém. a Ju, né, do Carajé, né, tem o pessoal. O que elas sempre falam a respeito desse momento de pandemia? Como é que está sendo para elas? A de Belém, ela teve que se reinventar também na questão do delivery. A Zezé de Mato Grosso também, a mesma coisa, está se reinventando, está tentando sair desse sufoco, mas é aquilo que eu falo para você. Nem todas as baianas dos demais estados dependem exclusivamente do tabuleiro para trabalhar. Normalmente, elas têm uma outra atividade. Então, isso ajuda, contribui, né? O maior número de baianas que depende exclusivamente do tabuleiro está aqui no estado da Bahia. Né? Aí nós temos baianas em Recife, que estão se reinventando com a questão do delivery, Natal, Aracaju, as baianas de Aracaju têm reclamado muito, Vitória do Espírito Santo, Santa Catarina, lá no Rio Grande do Sul. Então, elas estão tentando, de uma maneira ou de outra, Brasília tem reclamado muito, elas estão tentando a questão das plataformas, mas as plataformas, ela é complicada em todo o estado do Brasil. Não é só para vocês aí ou para as baianas aqui. As taxas que eles cobram é muito alto. E isso prejudica por demais. Vocês de outros estados já compram os insumos alto, né? É caro o material para vocês. Com o problema do Dendê, piorou mais ainda, porque quando o balde custava aqui R$ 64, ele chegava em Fortaleza a 85, a 100. Se hoje aqui para nós ele está a 170, quanto não está chegando aí para vocês? Aqui a gente está recebendo um balde de dendê, Manita, em torno de 270, quase R$ 300. E aí, tipo assim, eu que trabalho com sobrevivo do acarajé,
Não compensa eu ir num atacadão desse e comprar uma garrafa de 5 litros. Até mesmo para estar evitando esse negócio de estar saindo e estar sempre naquela margem de a qualquer hora aumentar, que a gente sabe que isso pode acontecer, né? O que é que eu Pois faço? é. Eu prefiro comprar balde, até por uma questão de reserva, né? E assim, também a Então, questão de outros insumos, tipo feijão, né? O feijão para a gente pois é. também chega bastante, num preço bastante salgado. Claro que a gente sabe, se for comparar a questão da questão da comida, da cesta básica, de quanto ela aumentou, a gente tem até, né? Mas acaba que saindo bem pesado, bem difícil para a gente mesmo. É um processo, assim, uma Então, questão de resistência, resiliência, né? então, É gostar mesmo, é defender a raça. é, e as plataformas, elas tinham que rever, no meu pensamento, para vocês ter um valor diferenciado da taxa que eles cobram. Eu sei que para eles também é difícil, mas nesse período de pandemia, se eles querem de fato ter essa consciência de ajudar, ajudaria sim se eles abaixassem um pouco a taxa que é cobrada, não só das baianas, mas também dos pequenos microempreendedores. E tem essa questão também, né? Às vezes a distância, que foi aquilo que eu, assim, a princípio, quando eu falei que não foi uma opção minha, e justificando. Porque diz assim, ó, eu boto aqui o meu acarajé no delivery, por exemplo. Então, ele tem um raio de distância para poder levar o meu acarajé. Então, para mim, como eu sabia que a minha distância era grande, eu ia ficar meio que invisível dentro da plataforma. Eu digo isso porque eu vejo vários colegas nessa situação. As pessoas, como é que você está se apresentando no delivery? Como é que está lá o seu nome? Ah, porque eu não te vejo, eu não te acho. Mas tem essa questão do distanciamento. Por quê? Porque se você mora num local X, eles vão fazer o quê? Eles vão deixar ali, tentar jogar aquilo que está mais próximo, né? Para poder facilitar para a venda daqueles que estão mais próximos, até por essa questão do valor de taxa, porque a questão do distanciamento, ela também ela excede, né? Ela acaba que se tornando mais caro para o cliente, né? Verdade. Marita, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria de saber qual é a projeção que a BAN, né? É, como, como será a atuação que a BAN imagina, de como será a atuação da associação daqui para frente, né? Diante dessa nossa pandemia, para mais adiante. Até porque a gente também sabe que a gente, a senhora já está, a BAN já está entrando no processo, né, de transição, né? Eleição. Já está assim. Pois é, né? A senhora tem alguma. Pois A é, senhora eu pode já estou, falar, interessante. eu já Como é que estou há 20 anos na ABAN. Eu entrei como uma voluntária e fui ficando, entrei para ir lá uma vez na semana, acabei ficando a vida toda. Todas que estavam na época que eu entrei saíram. Em 2009 eu me vi sozinha, que todo mundo que era diretora saiu. Todo mundo falou, vou embora. E eu fiquei. Aí teve eleição, eu fui eleita pela primeira vez. Já estou na minha terceira gestão. O que acontece? Não é por falta de anunciar. Por exemplo, a eleição em abril, eu estou aqui agora preparando a documentação para, a partir da primeira semana de fevereiro, anunciar. Terá eleição na ABAN em abril. Prepare as suas chapas e venha se candidatar. O problema é, todo mundo pergunta, tem dinheiro? A resposta é não. A resposta é não. Apesar de estarmos num espaço cedido pela prefeitura, lindo como é o Memorial das Baianas, na Praça da Cruz Caída,
tudo, as despesas pagas por nós. A prefeitura não banca nada, o governo do estado não banca nada, o governo federal muito menos. Então, nós temos todas as despesas provenientes de uma casa. Água, telefone, internet, material de limpeza, tudo isso é por nossa conta. Então, a baiana paga aí R$ 12 por mês. Mas se você botar na ponta do lápis, o número de associadas que a ABAN tem, a gente não tem 10% que colabora de contribuição, assiduamente, né? Mês a mês, com aqueles R$ 12 para a gente pagar todas as despesas. E tem despesas, por exemplo, pago o IPTU, pago o TFF e outras coisas que surgem para ser pago. Material do escritório, tinta para a impressora, é um computador que quebra. Então, tudo isso é gasto. E se não entra de um lado, tem que entrar do outro. Então, a diretoria tem que arcar com essas despesas. Alguém tem que pagar. Aí as pessoas ficam naquela. Ah, não tem dinheiro, mas vocês estão na televisão, aparece isso. Aparecer, a gente aparece, mas na hora do dinheiro, esse não tem. Nós temos que arcar. Então, a diretoria, elas têm que assinar um documento que não recebe salário, somos voluntárias. Não sei se aparece, estou aqui com um documento passado em cartório de toda a diretoria, onde elas são voluntárias, não podem receber salário. Elas vão lá voluntariamente. Mas, em compensação, na hora de pagar as contas, elas têm que colaborar. Não são voluntárias, né? São as voluntárias, mas têm que colaborar. Elas são voluntárias, as obrigações elas têm que cumprir. Os direitos elas não têm, que seria receber um salário. Aí eu estou aguardando, nós vamos começar a partir da próxima semana, botar no Diário Oficial, botar nas redes sociais, anunciando que terá eleição em abril, e espero que outras venham com propostas que venham pensando nas baianas e não nelas mesmas, porque a prioridade da associação é as baianas. E eu espero que venham outras chapas, porque em todas as eleições não aparece nenhuma. Eu fico na expectativa, dou um prazo de 30 dias, aguardando, mas aí a primeira pergunta é: tem dinheiro? Aí eu falo, aqui não tem dinheiro. Quem quiser pode participar, vem, assista, eu abro tudo que quiser ver, mas não tem, você não vai ser remunerada mensalmente. Nenhuma vão ser remuneradas mensalmente. A primeira coisa é assinar um termo, passar em cartório, que não vai receber dinheiro. Agora, quando as contas chegarem, vocês têm que pagar. Mas vamos ver. Quem sabe dessa vez... Quem sabe dessa vez a gente tem outras baianas querendo assumir essa responsabilidade, pensar de fato nas baianas. A gente sabe que a gente já teve algumas vitórias, mas não é todas. A gente tem algo muito grande agora para resolver. Não é a nível Salvador, não é a nível Bahia, é a nível Brasil, que é a saúde das baianas, porque o Dendê está nos matando. Então, é uma questão de saúde pública. Então, é um projeto agora, que é um projeto grande, que vai envolver o Brasil todo, já que nós temos baiana em todos os estados, né? Então, a gente tem que fazer algo que beneficie todas nessa questão da fumaça do Dendê, que está nos matando, sim. Eu disse que é um casamento, o acarajé e o Dendê. É um casamento, a baiana com o Dendê. E que, na realidade, até que a morte nos separe. Essa realidade acontece com a gente, porque o que está separando a baiana do Dendê é a morte. Nós temos baianas, temos laudo médico
que ela faleceu da fumaça do dendê. Câncer de pulmão, câncer de fígado e outras doenças. Então, eu acredito que o ano de 2021 é o ano para se resolver essa questão da saúde. Eu acho que a meta da ABAN é essa, junto ao Ministério do Trabalho, junto às prefeituras, que possam ver o que fazer, e prevenção, para que as baianas não venham deixar de vender o acarajé e não morrer por conta dele também. Então, esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio da ABAN para o segundo semestre de 2021, é tentar viabilizar políticas públicas para as baianas nesse sentido. Agora, o que eu falo, não é a nível Salvador, não é a nível Bahia, é a nível de Brasil, porque temos baianas no Brasil todo. Dona Rita, Luiz Alves, ele está perguntando o que falta para ter MEI de baiana de acarajé, se já existe a categoria no cadastro. Bom, a questão do MEI, ontem eu estava em Porto Seguro, conversando com o SEBRAE. Quem faz essa mudança é a Receita Federal, e o SEBRAE é o parceiro que tem que solicitar. Então, eu já tinha solicitado isso logo no início, que o Ministério do Trabalho nos tornou como profissão. Mas eles alegaram que não é de ano para ano que eles mudam essa lista de categoria. A gente tem que aguardar quando eles forem fazer essa mudança. Pela informação que o SEBRAE me deu ontem, parece que tem 2 anos que não faz essa mudança de categoria. Então, a gente tem que aguardar. Uhum. Vai demorar um pouquinho, então, né? Vamos continuar lutando, brigando, chegando nos locais quando falar assim. Também, enquanto isso, eu volto até aquele detalhezinho que até a senhora falou com relação à aposentadoria, também nada nos impede, né, de estarmos cadastradas no MEI, né, de fazer o cadastro, né, no MEI, para que a gente possa dar nossa contribuição e que possa futuramente essa contribuição nos servir de alguma forma. Porque aí também eu acredito que a gente estando cadastrado, né, tendo um MEI, o que acontece? Na hora que for feita essa transição, eu acredito também que vai facilitar muito esse processo aí, né? E outra coisa, de uma certa forma, é um benefício. Eu costumo pensar que é um benefício, pelo menos, para a saúde, né? Eu digo assim, as baianas podem pagar o INSS individual, com um código próprio do INSS, que é um código da baiana do acarajé. Pois é. Eu, pelo menos, eu sou cadastrado, o meu MEI eu tenho, né? O que é que você faz? Sou baiana de acarajé, né? Não sei se no caso é esse código aí, depois eu vou até observar, porque eu já aproveito quando eu for fazer essa, né? Nas regionais, que são os órgãos competentes aqui para fazer isso aí, já passa a ser ajuste, né? Mas eu tenho, e lá eu tô como baiana de acarajé, né? Porque eu acho que é importante, até porque quando eu vou apresentar, tipo, um projeto como esse, que é um projeto que está sendo patrocinado, né, a Lei Aldir Blanc pela Secutifor, eu precisei do meu meio, né, visto que, como pessoa física, eu precisei. Alguns outros trabalhos também que eu precisei fazer para tanto o órgão da prefeitura quanto o governo do estado, eu precisei apresentar o MEI, para nem que fosse depois fazer o recebimento, né, da verba, alguma coisa assim. Dona Rita, a gente, infelizmente, já está chegando aqui nos finalmente. Eu gostaria que a senhora fizesse as suas considerações, né? Deixasse esse seu recado. Antes de tudo, também gostaria de lhe dizer que foi um enorme prazer em revê-la.
tenho muita admiração pela sua luta, certo? E que para mim foi maravilhoso esse momento, tanto com a senhora, como também em outro momento que eu tive com os outros entrevistados, né? Que foi com a Rita Souto e com o George Carvalho. Então, para mim, esse momento, esse projeto tem me dado a oportunidade de aprender, né? Muitas coisas. Entre esse aprendizado é isso, né? De trabalhar um pouco, aprender a trabalhar um pouco com as mídias sociais, né? De esses desafios, que isso para mim é novo, né? Então, eu gostaria que a senhora deixasse as considerações finais, por gentileza. Eu estava olhando aqui, eu vi que entrou Andréia, lá de Portugal, quero agradecer, dizer obrigado. Entrou o Matheus, aí do Rio de Janeiro, e a Joane, aqui de Valença. Joane, a lei do patrimônio é a nível nacional. A lei diz que as baianas, para ser patrimônio, elas têm que estar vestidas de baiana, de bata, de saia e de torso. Agora, cabe aos municípios criar as leis municipais. É isso que a gente faz. Cada município que eu estou indo, eu chego na prefeitura e peço para que dependendo da secretaria, crie a lei reconhecendo que na cidade tem baiana do acarajé e dizendo que as baianas têm direito, mas têm obrigações. E uma das obrigações é que em logradouro público ela tem que estar de bata, de saia e de torso para vender o acarajé. Não importa a religião que ela tenha. Não estou falando de religião. Estou falando da profissional baiana do acarajé. A religião dela está no coração, não está na roupa que ela veste. A indumentária, então, né, da baiana. A indumentária, da baiana. É o que ela tem que trazer. Então, isso cabe aos municípios criar as suas leis municipais. Eu tenho ido em cada município e levo. A gente tem conseguido. Cada município que a gente vai, a gente tem conseguido que essa lei municipal saia. O de Fortaleza está lá, quase pronto. Não sei se já foi, se a Secretaria de Cultura já sancionou. Mas há 2 anos atrás ele estava prontinho para ser sancionado. Depende agora das baianas e bater lá na prefeitura e procurar saber se foi sancionado ou não. Tá bom? Eu quero agradecer, Murá. É um prazer muito grande estar falando com você. Sempre que é para falar de baiana, para mim, é importante mostrar o lado difícil da vida da baiana, mas também mostrar o lado lindo e maravilhoso. Ser baiana do acarajé não tem coisa mais bonita. Só é baiana do acarajé quem traz no sangue do coração dendê, porque é uma vida difícil, complicada, só quem é a baiana sabe o que ela passa para estar linda e maravilhosa no tabuleiro, atendendo os clientes sempre com um sorriso no rosto. Então, muito obrigada a você, muito obrigada a quem está assistindo, e faça outras lives e fale de baiana do acarajé. Será um prazer. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Gente, eu gostaria de fazer as considerações finais aqui, né? Eu gostaria de agradecer a Dona Rita Ventura, a Dona Rita Souza, o Jorge Carvalho, a minha Ialorixá Valéria de Logumedé, a todos que nos assistiram, a toda a comunidade de terreiro que tem dado força, a todos os amigos que estão presentes aqui fazendo perguntas e que estão todos os dias nos ajudando a fazer a defesa desse nosso patrimônio, né? Dessa nossa cultura, que é uma cultura muito forte, muito presente nas nossas vidas. Eu gostaria de agradecer à ABAN Nacional, à ABAN Estadual, né? A todas as baianas, porque esse é um trabalho, eu escolhi esse tema justamente porque sou baiana de tabuleiro, sou baiana de acarajé, e isso é para incentivar todas as outras colegas de trabalho, de ofício, né, de compartilharmos, de podermos mostrar o que é o nosso trabalho, quais são os nossos sacrifícios e os nossos desafios, né? Eu gostaria também de agradecer a Secutifó, né, porque esse é um projeto
do programa da Lei Aldir Blanc, né? Também gostaria de convidar todos que, a partir de domingo, venham conhecer um pouco do nosso trabalho, que são as lives, os podcasts, né? E as sessões de fotografias que a gente tem feito para esse projeto e que tem feito com muito respeito, procurando sempre a melhor qualidade, buscando sempre melhores informações para repassar para todos vocês, né? Também gostaria de dizer que esse é um projeto aprovado no edital número 7.204 da Lei Aldir Blanc, do auxílio emergencial referente à chamada pública 09/2020, Secutifor, fomento a artistas, agentes culturais e profissionais da cadeia produtiva da cultura, que foi justamente nesse detalhe aonde eu me inseri. Então, agradeço a todos. Muito obrigada. Que Ansem se for e um axé para todos. Muito obrigada.